Olá, alunos! Hoje nós vamos estudar o tempo verbal. Por que nós vamos estudar o tempo verbal? Porque nas atividades que vocês vão fazer do caderno do aluno desta semana, tem exercícios que vão pedir para vocês fazerem a respeito, saberem, terem conhecimentos a respeito do pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Além disso, nós temos que aprender a usá-los para falar adequadamente, escrever adequadamente, tudo de acordo com a situação que a gente está, o momento que nós estamos, nós precisamos ter o domínio da língua, tanto formal quanto do dia a dia. Então vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala em pretérito, a gente fala de verbo. Mas o que é um verbo? É uma palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno na natureza. Então, tudo que indica ação, estado, fenômeno ou fenômeno da natureza é um verbo. Um exemplo de ação: o menino correu. Correu é uma ação, então é um verbo. Como estavam velhos? Estavam indica um estado, então é um verbo. Nevou é um fenômeno da natureza, então é um verbo. Outra forma de eu saber se é um verbo é eu conjugar. Tipo, eu vou falar eu menino, tu meninas, nós meninamos. Isso não existe. Então não pode ser um verbo. Agora correr, eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos. Tem como conjugar, então é um verbo. Ônibus, eu ônibus, tu ônibus, não tem jeito. Então tem que saber se dá para conjugar, se der para conjugar, é um verbo. O verbo é uma palavra indispensável na organização de um período. Para ter um período bem construído, precisa ter um verbo. Então, verbo é uma coisa muito importante na língua portuguesa. Quando a gente fala de verbo, a gente tem que falar das pessoas. Existe a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, do singular e do plural. Então, eu é a primeira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Tu, segunda pessoa do singular. Vós, segunda pessoa do plural. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Quando a gente fala em verbo, a gente fala também do modo. Isso aqui nós estudamos também quando tinha aula presencial. O modo indicativo indica que a ação em que os fatos estão certos e são reais. Então, para eu saber que modo que está aquele verbo, eu tenho que saber se é uma coisa real. Se for real, é indicativo. Condicional, uma condição, se fizesse isso, se resolvesse, é uma condição. O conjuntivo é uma possibilidade, um desejo. Eu queria que a vacina do coronavírus fosse descoberta. É uma possibilidade. O imperativo é uma ordem. Vá limpar a casa, menino. Vá fazer a sua lição. Coloque toda a lição em dia. E o infinitivo, que é aquele estado onde que o verbo ele está antes de conjugar ele, que é quando ele termina com ar, ou ir. Ficar, correr, cantar, está tudo no infinitivo. Sorrir. E os tempos verbais, a gente tem aqui no modo indicativo, ele pode estar no presente, no pretérito ou no futuro. O presente é o presente, o momento que está acontecendo agora. O pretérito é o passado. Existem 3 tipos de passado. Tem o pretérito imperfeito do indicativo, o pretérito mais que perfeito do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo,
E o futuro, que é o que vai acontecer, tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, cabe vocês entenderem isso, esse esquema. Os modos subjuntivos. No modo subjuntivo tem presente, pretérito e futuro. E o imperativo só negativo ou afirmativo. Então, isso aqui ajuda bastante esse esqueminha, muito importante. Aqui tem uma tabela que tem a forma como você conjuga o verbo, uma tabelinha para ajudar. Primeira conjugação é quando termina com ar. Segunda conjugação termina com er. E terceira conjugação termina com ir. Então, aqui, ar, er, ir. Vamos supor que eu queira conjugar o verbo cantar no presente do indicativo. Aqui, ó, são as terminações do verbo. Aí fica eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Se for o verbo vender, eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis e eles vendem. Tudo com essa terminação. O verbo partir, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partires e eles partem. Agora, se for o pretérito imperfeito, o verbo estudar, eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. O pretérito perfeito, o verbo escolher, eu escolhi, tu escolhestes, ele escolheu, nós escolhemos, vós escolhestes e eles escolheram. Tá vendo que toda terminação é igual? Isso aqui chama conjugar o verbo. Você está conjugando o verbo de acordo com o modo indicativo, presente, pretérito. Cada tabelinha dessa é um. Aqui tem o modo subjuntivo, tudo da mesma forma. Aqui os verbos terminados com ar, er e ir. Aí você tem que olhar aqui para saber se aqui é o presente. Eu quero presente. Aqui tem presente, aqui também. Só que eu quero o presente do indicativo, então eu tenho que ficar nessa parte aqui, ó. Eu quero do pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito tem aqui, tem aqui. Eu quero o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se é do subjuntivo, eu tenho que vir para cá. Eu quero o futuro do presente. Então, eu tenho que vir aqui. O futuro do modo subjuntivo, aqui. Então, aí vocês têm que ver adequações de acordo com o que vocês querem. Então, se a professora pedisse, por exemplo, para vocês pegarem um verbo e vocês conjugarem, vamos supor o verbo estudar, que é uma coisa que vocês amam. Aí ficaria no pretérito mais que perfeito. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudareis e eles estudaram. É uma tabelinha bem prática que ajuda bastante. Aí, agora aqui, de acordo com o caderno do aluno, vocês têm que saber o que é o pretérito perfeito do indicativo e o pretérito mais que perfeito. E já aproveitando a caminhada, já vamos falar do pretérito imperfeito. Só que lá na apostila vai estar pedindo somente esses dois. O pretérito perfeito é um tempo verbal utilizado para falar de coisas do passado. Pretérito é passado. Enquanto o pretérito perfeito indica uma ação acabada que ocorreu em determinado momento passado, o pretérito imperfeito é uma ação inacabada, uma coisa que você começou, mas você não terminou. Por isso que é imperfeito. O perfeito é uma coisa que você começou e acabou, uma ação começada e acabada. O imperfeito você só começou, não acabou. Ou seja, um fato ainda não foi terminado. Assim, o pretérito imperfeito indica uma continuidade da ação. Percebe a diferença? Perfeito começou, terminou. Imperfeito está lá para terminar.
Já o pretérito mais que perfeito é empregado para uma ação que ocorrera no passado antes de outra ação. Por isso que tem aquela terminação ara lá da tabelinha anterior. Não sei se vocês lembram que no slide passado tinha uma tabelinha que terminava com ara. Aqui o pretérito perfeito, caminhou. O pretérito imperfeito, caminhava. E o pretérito mais que perfeito, caminhará. Percebe a diferença? Caminhou, acabou. Caminhava, não caminha mais, caminhava. E caminhara, que é essa terminação do ara, é o pretérito mais que perfeito. A aula de hoje a professora pegou nesse site da Toda Matéria e eu espero que vocês tenham entendido. Se possível, voltem lá naquela tabelinha de conjugação, que aquilo lá vai ajudar muito vocês mesmo. E bons estudos, qualquer dúvida, é só chamar a professora no WhatsApp.